Olá, pessoal do primeiro ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês um pouco sobre história, cultura e filosofia das lutas. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vem comigo então para a nossa conversa. Então, história, cultura e filosofia das lutas e artes marciais. O objetivo então nosso vai ser o quê? Compreender os contextos históricos, culturais, originários e o papel social dos esportes, principalmente das lutas, certo? Conhecer algumas manifestações de lutas e artes marciais, até da onde que vem esse termo artes marciais, tá? De diferentes matrizes culturais. A gente vai perceber que, de acordo com a cultura do povo, a gente vai ter uma luta associada, mas que elas também são bem parecidas entre elas, ok? Vamos começar com o que a gente sabe, né? Vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente já conhece desse conteúdo. Então, nós temos aqui três imagens. Lutadores da greco-romana, uma roda de capoeira, uma imagem de uma roda de capoeira e uma imagem de índios ali, indígenas, praticando o uka-uka. E aí? Quais semelhanças e diferenças você identifica entre as imagens? Que outras práticas corporais poderiam compor este conjunto de imagens? Então, a gente está vendo ali três imagens que fazem referências a três lutas, três esportes de combate, mas que têm origens diferentes, mas também têm coisas bem parecidas entre elas, tá? Nós poderíamos pensar aqui ainda em várias outras lutas, né, com outras origens ainda, mas que têm uma essência bem parecida. Olha só, luta greco-romana, capoeira e uka-uka são exemplos de práticas corporais de lutas criadas pelo ser humano em diferentes contextos sociais e histórias, tá? A grande maioria das lutas surgiram de atividades de preparação corporal para a defesa da própria segurança ou do seu grupo. Outras têm origem em rituais para a definição de papéis sociais na comunidade. Veja bem, pessoal, vamos lembrar de uma coisa. As lutas, elas estão associadas à origem da humanidade. Por quê? Houve um período da nossa história humana, do nosso desenvolvimento humano, que a gente precisava, o homem precisava saber lutar para garantir a sua sobrevivência. Então, as lutas são aqueles movimentos, aqueles esportes que a gente liga a essa questão de sobrevivência. São esportes, são movimentos que em um determinado momento da história humana estavam relacionados à sobrevivência. Era preciso lutar para se defender de predadores, para se defender de outros humanos que iriam poder invadir, né, ou tentar escravizar uma outra tribo, um outro grupo. Então, as lutas estavam muito relacionadas a isso de sobrevivência. Com o desenvolvimento da nossa sociedade, né, com o desenvolvimento da humanidade, as lutas ainda tiveram um papel muito grande nas batalhas, então não deixava de ser uma arma de batalha, mas atualmente as lutas sofreram um processo de esportivização. Elas se tornaram competições esportivas, tá? Essa história das lutas é que a gente vai entender um pouquinho mais, tá bom? Então vamos falar de onde tudo isso mais ou menos começou, tá? De forma mais sistematizada. Como eu falei para vocês, os homens da caverna tiveram que lutar para sobreviver, tá? Então, por volta de 3000 a.C., a luta já existia na Babilônia, Egito, Índia e China. Esses já são os primeiros registros do uso da luta em batalha, certo? Então, os soldados da época, nesses povos, eles eram treinados em técnicas de luta para que essas técnicas fossem utilizadas nas batalhas, certo? Então, esse registro que a gente tem desse uso na Babilônia, no Egito, na Índia e na China, perto de 3000 a.C.,
É essa a ideia, batalha e proteção, tá? Então, os treinos de luta visavam isso. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em 776 a.C., na Grécia Antiga, haviam 3 modalidades de lutas: a luta grega, o pugilato e o pancrácio. Aqui a gente já está falando dos Jogos Olímpicos. Vamos lembrar um pouquinho o contexto desses Jogos Olímpicos da Antiguidade. Esses Jogos Olímpicos, eles tinham a função de homenagear e adorar os deuses gregos. Então, os gregos acreditavam que através da prática de esportes, da prática esportiva, né, eles se assemelhavam aos deuses. E essa forma de se assemelhar aos deuses era o culto que eles prestavam a esses deuses, tá? Então aqui a luta, ela começa a ter assim já uma característica de esporte mais ligado a esse ritual de adoração aos deuses gregos, tá? O pancrácio, uma dessas lutas que nós vamos ter origem lá nos primeiros Jogos Olímpicos e que vai servir, por exemplo, né, vai dar o start, a origem do que nós conhecemos hoje como boxe, tá? O pancrácio foi uma arte marcial da Grécia Antiga. Era uma fusão de técnicas que incluíam socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e cabeçadas. Ainda estrangulamentos, quedas, arremessos, agarramentos, torções, chaves e imobilizações. O pancrácio foi uma antiga arte marcial e antigo desporto de combate sem armas, que, segundo a mitologia grega, teve início com os heróis Héracles e Teseu. A gente pode dizer que o pancrácio era o MMA da antiguidade, tá? Se a gente olha aqui a lista do que podia fazer lá na disputa do pancrácio e o que pode fazer hoje no MMA, é bem parecido, né? Então você percebe como as coisas vão se repetindo ao longo da história, né? Então uma luta disputada lá na Grécia Antiga, né, que tinha essa ideia também de culto aos deuses, né? A gente percebe atualmente uma prática bem parecida com o antigo pancrácio, que são as disputas atuais de MMA. Ok? Primeiro exercício nosso, então. Você sabe qual a diferença entre luta e briga? Cite quais as diferenças entre elas. Então, um tempinho aí para você pensar qual a diferença, o que tem de diferente da luta para uma briga, tá? Depois que você fizer as suas anotações, a gente volta para continuar a nossa conversa.
E aí, pessoal, conseguiu estabelecer uma diferença entre luta e briga ou, na sua opinião, é a mesma coisa? Na verdade, são duas atividades diferentes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, olha só. As práticas corporais de luta se diferenciam de atividades violentas repentinas, como as brigas, pois são organizadas por meio de regras, nas quais o enfrentamento corporal entre os praticantes assume contornos com maior ou menor intensidade e contato corporal. Então, a gente pode dizer que a grande diferença entre luta e briga é a regra, certo? Os lutadores, eles estão num combate, esse combate tem um código de regras para ser seguido, né? Essas regras dizem que tipo de golpe você pode fazer, como que você pode derrubar o seu adversário, o que você pode acertar nele, e existe um tempo para esse combate. Enquanto que uma briga, não existe regra nenhuma, não existe tempo nenhum, né? O que sobra na briga é a violência. Na luta, há o respeito ao adversário, há a regra a ser seguida, há todo um código de ética entre os lutadores, certo? Na briga não existe nada disso. Briga é só violência, tá? Então a gente deve evitar a briga e sim praticar a luta, certo? Vamos em frente então, entendendo um pouquinho mais? Então vamos dar uma certa classificada nas nossas lutas. Né? Existem no mundo todo aí diferentes tipos de lutas, tá? Mas a gente consegue, usando alguns conceitos aí, classificá-las e a gente vai tentando agrupá-las conforme essa classificação. Então, olha só, podemos classificar as lutas por distância e também por tipos de golpe. Então, por tipos de golpe, nós vamos ter as lutas de percussão e de domínio. Na luta de percussão, o objetivo é tocar o adversário com socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Quais são os exemplos? Muay Thai, Karatê, Taekwondo, o boxe. Cada luta dessa vai ter a sua regra e vai dizer qual golpe específico de percussão você pode aplicar. Por exemplo, no boxe, você não pode usar as pernas, você só vai usar os golpes com as mãos. Já no Muay Thai, você vai poder utilizar as mãos, mas também as pernas, com chutes e joelhadas, tá? Então, cada luta vai determinar o tipo de golpe de percussão que pode ser utilizado, ok? Daí nós temos também as lutas de domínio. O que são as lutas de domínio? O objetivo é agarrar e imobilizar o adversário com a utilização de chaves, estrangulamentos e imobilizações. Por exemplo, o judô e o jiu-jitsu. Nas lutas de domínio, nós não teremos aquele golpe de percussão. Então, eu não posso dar um soco no meu adversário. Eu tenho que segurá-lo, agarrá-lo, dominá-lo e derrubá-lo, certo? E depois tentar dominá-lo no chão com uma chave, por exemplo. Então, várias lutas, como o judô, como o jiu-jitsu, como a luta greco-romana, por exemplo, como algumas lutas indígenas brasileiras, o uca-uca, que nós vimos a imagem ali, são lutas de domínio. Os golpes de percussão são proibidos e o objetivo é derrubar o adversário e dominá-lo. Então, as técnicas de luta são diferentes, ok? Então, essa é a nossa classificação por tipo de golpe. Agora, a gente tem a classificação também por distância. Então, olha só, por distância, nós vamos ter as lutas chamadas curta, como judô, sumô e jiu-jitsu, as lutas de média distância, como o karatê, o taekwondo e o muay thai, e as lutas de longa distância, como a esgrima e o kendo. Perceba aqui uma coisa, olha só que interessante. As lutas de domínio serão lutas de curta distância, exatamente porque eu tenho que agarrar o meu adversário para derrubá-lo. Então, para fazer isso, eu tenho que encurtar a distância, eu tenho que me aproximar para poder segurá-lo. Então, lutas de domínio também serão lutas de curta distância. As lutas de percussão, como eu tenho que acertar um golpe no adversário e tentar escapar do contragolpe dele,
eu me afasto um pouco do adversário. Então, eu passo a ter as lutas de média distância. Então, aquelas lutas onde eu tenho o golpe de percussão, essas lutas são de média distância. Ah, e as de longa distância? As lutas de longa distância são aquelas onde normalmente eu tenho uma arma, por exemplo, a esgrima e o kendo, certo? Então a arma faz com que eu me afaste mais do adversário, porque agora eu vou tentar golpear o adversário utilizando a arma. Então eu aumento a minha distância do adversário. Percebem como é simples a gente entender essa classificação? É só a gente prestar um pouquinho atenção no estilo da luta, você já pode dizer se ela é uma luta de percussão, se os golpes são de percussão, de domínio, se ela é uma luta de curta ou média distância. Beleza? Vamos treinar isso então? Exercício 2, olha só. Considerando que vimos sobre a classificação das lutas, como podemos classificar o judô? Conforme o tipo de golpe e a distância. Tá fácil, né? Então, um tempinho aí para vocês preencherem. A gente já volta para continuar. Tranquilo, minha gente? Então, tipo de golpe, domínio. Distância, curta. Olha só, tipo de golpe, domínio, distância curta. Essa é a classificação do nosso conhecido judô. Talvez vários de vocês aí já tenham, em algum período, treinado judô ou conheçam essa luta das Olimpíadas, né? Uma das lutas mais conhecidas dos Jogos Olímpicos. Então, as práticas corporais de lutas também são conhecidas como artes marciais ou esportes de combate. A expressão arte marcial muitas vezes é associada à prática de lutas de origem asiática, como o judô e o karatê.
Mas, na verdade, a expressão tem origem greco-romana, lá na Grécia Antiga, lá nos romanos. Por quê? Olha só, a palavra marcial faz referência a Marte, o deus da guerra romano. E a palavra arte alude à busca pelo refinamento da habilidade de lutar. Então, arte marcial, né, a arte, a habilidade de lutar, né, uma referência ao deus aqui romano, Marte. Já esporte de combate remete à inclusão das lutas e artes marciais no movimento esportivo formal. Como eu falei para vocês no começo aqui da nossa conversa, ao longo dos anos, né, as lutas, as artes marciais foram sofrendo esse processo de esportivização, foram se tornando esportes, foram deixados de ser utilizados em combates, em guerras, por exemplo, né, e começaram a se transformar em esportes. E daí o nome foi mudando um pouco, né, para esportes de combate, por exemplo. Assim como outros esportes, os de combate caracterizam-se por regras internacionais padronizadas para a competição, profissionalização dos praticantes, recompensas financeiras e altos níveis de treinamento, desempenho e especialização dos atletas. Ou seja, os esportes de combate se tornaram como todos os outros esportes, né? As grandes competições, os atletas profissionais envolvidos, as regras internacionais, mundiais, então, ou seja, o judô, apesar da sua origem no Japão, ele é praticado no mundo todo com as mesmas regras. Todo mundo utiliza a mesma regra. Isso possibilita as competições mundiais, como os Jogos Olímpicos, né, e torneios mundiais, ok? Agora as lutas na escola. Será que dá para a gente praticar luta na escola? As lutas vão além dos golpes e do contato físico. Por quê? Elas contribuem no desempenho motor dos alunos, ampliam as capacidades físicas, contribuem na socialização e personalidade, atuam no contexto integral do ser humano. Quando você começa a praticar uma luta, você começa a aprender que não é só a atividade física e que aquilo não vai dar a possibilidade de você sair por aí batendo em todo mundo, tá? Junto com a atividade, você vai também aprender o código de ética daquela luta. E todo lutador consciente, responsável, pratica o código de ética da sua luta e do seu esporte, né? E isso inclui o quê? Você não pode sair batendo nos outros, né? O que você aprende na luta é para você utilizar no combate, né? Dentro das regras, dentro do tatame ou, né, do espaço específico daquela luta. Beleza, minha gente? Então, ainda, as lutas na escola possibilitam discussão de conceitos como equilíbrio, desequilíbrio, imobilizações, histórias, procedimentos de aprendizagem dos movimentos, atitudes, respeito ao próximo e formação de caráter, né? Isso a gente até já conversei com vocês. O que nós estudamos? Um pouquinho da origem das lutas, o que foi o pancrácio e como hoje a gente vê algo bem parecido no MMA, a questão de luta e briga, a classificação das lutas, agora vocês já podem sair aí classificando todas as modalidades de lutas que vocês conhecem, o termo artes marciais, da onde que veio, né? E o uso das lutas na escola, que vai para além da simples atividade física. Muito bem, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço para vocês, até a próxima.